Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso, correto? A primeira aula dessa semana. E nós queremos pedir que Deus nos abençoe, nos cuide, nos proteja neste dia. Amém? Vamos lá. Nós estamos falando Deus e o sentido da vida, correto? Nesse capítulo 1. Nós aprendemos que muitas coisas dão sentido à nossa vida. A arte, a literatura, o teatro, pessoas que passam por alguma situação na sua vida e de repente passa a ter sentido ou descobrem o sentido na sua vida, né? Nós comentamos sobre o Viktor Frankl, lembra que a gente comentou que depois que ele passou por uma situação na sua vida de perder pessoas da sua família nos campos de concentração, ele começa a achar um sentido para a sua vida e começa a acreditar em um Deus, né? Então, nós também comentamos sobre a literatura, a arte, comentamos sobre a canção do Epitáfio, lembra? Que fala que às vezes nós precisamos valorizar um pouco mais a nossa vida, as coisas à nossa volta, as pequenas coisas, o cinema, enfim. Existem várias coisas que trazem ou que dão sentido à nossa vida. Isso é muito importante, tá? Nós precisamos perceber e achar a palavra certa, né? Eu acho, né, que cabe para essa nossa reflexão achar algo, nos encontrar e descobrir algo que dê sentido à nossa vida, tá? Se a gente fosse fazer uma roda de conversas no dia de hoje, sairiam várias opiniões. O que dá sentido à nossa vida? Muitos iam falar da sua família, a família, os estudos, Deus, um hobby que você gosta de fazer, o teu esporte. Muitas coisas trazem sentido à nossa vida. O importante é nós descobrirmos essas coisas que preenchem a nossa vida e preencher a nossa vida com coisas boas. Correto? Bom, no dia de hoje, na nossa aula, nós vamos estar indo na página 16, correto, alunos? Que está falando aqui espaço de diálogo. Antes de começarmos na página 16 e 17, eu quero ler o que eu enviei para vocês no planejamento de hoje. Eu coloquei lá assim, ó. Descobrimos que a religião também traz sentido à vida das pessoas. A intimidade com Deus nos acalma, nos responde e nos orienta. Portanto, as religiões nos ajudam a viver em paz. E é isso que nós vamos conversar hoje, tá? Nós vamos estar conversando nesta aula, na página 17, sobre as religiões e o sentido da vida. Elas colaboram em muito. Mas, para isso, vocês vão precisar estar respondendo, alunos, essas 4 questões aqui, a número 1, e depois essas 2 questões a número 2. Eu vou estar explicando para vocês para ficar mais fácil, correto? Ali diz assim: com base no que foi discutido até aqui, responda as perguntas. Qual o sentido da minha vida? Tenho fé? Quem é Deus para mim? Como vejo o mundo? Essas perguntas todos nós fazemos. Isso é importante, porque nos torna, né, diferente dos outros seres vivos, porque nós somos um ser pensante, né? Então, essas perguntas fazem com que nós desejemos, acho que não é o correto, a gente deseje, melhor dizendo, buscar algo a mais, e esse algo a mais está no sagrado, tá? Então, responda essas 4 questões aí. Depois que você respondeu, você vai para a número 2. A número 2 sugere para a gente estar discutindo, falando e comentando sobre essas perguntas, essas respostas. Só que nós não estamos em sala de aula, correto, alunos? Vocês vão fazer essas perguntas da questão 2, que é a letra A e a letra B, em casa, com a mãe e com o pai. Ali diz assim: o sentido da vida é igual para todos? Por quê? Se nós estivéssemos com os colegas, nós ouviríamos o que eles responderam
E depois nós colocaríamos a nossa conclusão aqui na letra A. Mas como a gente não está em sala de aula, você vai perguntar para o pai e para a mãe. Qual é o sentido da vida para você, pai? Para a mãe? Ou para alguém perto de você? Ou conversa com alguém pelo WhatsApp, para um colega. Qual é o sentido da vida para ti? Depois, para outra pessoa, a segunda questão ali, a B, diz: Deus tem o mesmo significado para todas as pessoas? Pergunta para essas pessoas aí que você queira estar perguntando, quem é Deus para você? E aí sim você vai pôr a sua conclusão ali. Qual é o sentido da vida para todas as pessoas? Ou melhor dizendo, o sentido da vida é igual para todas as pessoas? Eu penso que não é. Às vezes o sentido da minha vida não é igual o sentido da sua vida. Algumas coisas nós vamos concordar, algumas coisas nós vamos discordar, correto? E depois, Deus tem o mesmo significado para todas as pessoas? Eu também penso que não. Talvez para algumas pessoas é mais forte, né, o sentido de Deus para ela, né, algo positivo, algo muito presente no seu dia a dia. Para outras, talvez não. Tá? Então, bem tranquilo para estar fazendo essa atividade. Tá? Agora sim, a gente vai para a questão, aliás, para a página 17. Gente, na página 17 vai falando pra gente que as religiões, elas contribuem muito, muito mesmo, para dar o sentido à nossa vida. Muitas pessoas encontram o sentido da vida, da sua vida, no contexto religioso. E é o que vai falar pra gente agora, correto? Bom, aqui na primeira parte, vai trazer alguns exemplos de pessoas que tiveram experiências com o sagrado e mudaram a sua vida. Correto? Aqui está falando de Santo Agostinho, de Teresa d'Ávila, e vai falar também do Saulo. E eu vou ficar com ele hoje, para a gente estar comentando. Porque a gente já comentou em outros anos. Para aqueles que já são nossos alunos há mais tempo, lá no 5º ano, no livro do 5º ano, nós falamos um pouco sobre Saulo, que depois passou a se chamar Paulo. Lembram dele? Lembram? Fiz um desenho para vocês, entreguei esse desenho, vocês pintaram, né? Do Saulo que se tornou Paulo. O Saulo que ele era um perseguidor dos cristãos, correto? Ele mandava prender, mandava matar, prendia de fato os cristãos. Ele era alguém que colocava medo no povo cristão. Isso eu falo para vocês, foi bem no início do cristianismo, após a ressurreição, né? E, de repente, ele tem um encontro com o sagrado, um encontro com Deus. Diz a história bíblica que ele estava a caminho da cidade de Damasco e, de repente, uma luz forte, ele ouve uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E, de repente, ele caiu do cavalo, ficou cego, diz o texto. E ele vai até a cidade, fica na casa de uma pessoa e, de repente, Deus envia mensageiros para estar anunciando a palavra e o texto bíblico diz que ele vai ser batizado, ele se converte e ele passa a ser um grande anunciador do evangelho da palavra de Deus. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo apóstolo Paulo, que era o antigo Saulo. Ele vive a sua fé e ele muda totalmente. E ao invés de perseguir, ele passa a anunciar, a cuidar, a viver aquilo que Jesus Cristo havia deixado para a humanidade, os seus ensinamentos. Ele teve um contato, ele passou a dar sentido, a ter sentido à sua vida. E muda de vida, após ter uma experiência religiosa. Nós podemos também lembrar aqui de Francisco de Assis, que era um homem rico, filho de um pai que tinha uma loja de tecidos, né? E que, de repente, ele tem um encontro com esse Deus e ele muda de vida. Ele abandona toda a riqueza e vai viver com os pobres. Poxa, mas ele não era tão feliz? Ele não tinha tanto sentido na sua vida? Ele não tinha uma vida boa? Ele tinha, para os olhos do mundo. Mas lá no seu interior era um vazio. E ele só conseguiu preencher esse vazio da sua vida tendo um encontro pessoal com Deus. Eu dei alguns exemplos para vocês. Aqui no nosso livro tem mais outros exemplos, que eu vou falar agora um pouquinho também,
de Lao Tse, tá? Aqui, ó, eu vou pedir para vocês acompanharem com a prof agora, aqui embaixo no quarto parágrafo. 1, 2, 3, pula aqui pro quarto, ok? Diz assim, ó. Os filósofos, aliás, as filosofias orientais também têm contribuído para o caminho do autoconhecimento e a plenitude da vida, dar um sentido à vida. Um dos mestres mais representativos dessas filosofias é Lao Tse, que viveu lá 604, 517 a.C., bastante tempo, tá? Erudito da antiga China que se tornou conhecido por abandonar sua vida de prestígio imperial e decidir viver isolado. A Lao Tse é atribuída a autoria do Tao Te Ching, obra de filosofia espiritual que trata do caminho da virtude, o Tao. Tao é o caminho da virtude. Então, ele começou a expandir essa filosofia e ele conseguiu muitos adeptos, tá? E muito da filosofia do Tao Te Ching contribuiu nas religiões do taoísmo, do budismo, tá? Abandonou a sua vida e viveu uma vida simples, isolada, para achar algo que preenchesse o sagrado, né? Siddhartha Gautama, do budismo, o príncipe Siddhartha Gautama, filho do rei Suddhodana Gautama, que morava nas montanhas do Himalaia, decidiu, depois que ele ficou maior de idade, abandonar a esposa, o pai, um filho pequenininho, e ficou durante muito tempo com os mendigos, achando algo que preenchesse a sua vida. E ele vai encontrar no sagrado, na mística, na espiritualidade. Então, para mostrar que a religião ela contribui muito e dá sentido à nossa vida, traz sentido. Porque a experiência com a comunidade religiosa, com as doutrinas, com os ensinamentos, nos colocam regras. E essas regras, muitas vezes, fazem com que a gente esteja mais confortável, mais seguro, tá? Então, olha a importância da espiritualidade, a importância do meio religioso para o sentido da vida, não é verdade? Então, quanta coisa bonita a gente aprende. Então, às vezes, na nossa juventude, nós passamos por muitas perguntas, né, conosco mesmo, com a gente mesmo. Tipo, mas por que isso? Mas será? E, de repente, passou aquela fase de, poxa vida, foi apenas um tempo. Né? E eu achei na minha tradição religiosa respostas para aquilo que eu estava procurando. Outras pessoas acham respostas na caridade. Depois de entrar para um contexto religioso, começa a disponibilizar tempo para estar presente com as pessoas que mais precisam, e muitas pessoas deixam as suas profissões para dedicar a sua vida por amor à sua divindade, por ter encontrado respostas, e aí a sua ação é para contribuir para uma sociedade e um mundo melhor, né? Então, muitas pessoas encontram respostas na sua vida no meio religioso. É isso que nós estamos trabalhando no dia de hoje. E aí, na página 17, para fechar a nossa aula, tem uma única atividade aqui que você vai fazer, que diz assim: converse com os colegas e o professor, que não dá para a gente estar conversando só pelo WhatsApp, se vocês quiserem, ou pelo e-mail, lógico. Sobre os textos acima e pesquise o sentido da vida segundo uma religião diferente da sua. Eu gostaria que vocês estivessem pesquisando coisa curtinha, gente, não é uma pesquisa gigante, coisa rápida que vocês podem ali no celular estar pesquisando, em uma outra religião diferente, talvez dessa que a gente comentou agora, ou diferente da sua tradição religiosa, você pesquisasse qual é o sentido da vida nessa tradição religiosa, tá? Então, pesquise o sentido da vida segundo uma religião, uma tradição religiosa. Só isso. Bem rápido, bem tranquilo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo!